Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Karen Blanco, advogada, formada em Direito e pós-graduada em Direito Tributário, e vou falar com vocês sobre holding, trazendo aqui informações sobre a holding, como você pode usar a holding para atender as demandas do seu escritório, as demandas do seu cliente, como é importante essa estrutura jurídica para a proteção do patrimônio da família brasileira e também para evitar o inventário, a dilapidação dos bens em razão do inventário. A gente sabe que hoje vai ter tem uma perda patrimonial muito grande quem passa por inventário, fora os N conflitos que podem surgir em razão dessa sucessão patrimonial, e a holding tem se mostrado um excelente instrumento para evitar esse conflito e também para fazer com que o patrimônio da família não seja dilapidado com o inventário. Então, a holding ela é uma proteção patrimonial e a estratégia jurídica que você vai usar vai ser aquela mais adequada às necessidades do seu cliente, ou seja, não tem uma modalidade, uma estratégia de bate-pronto, não tem uma receita pronta em relação à holding. Cada família vai ter uma necessidade e a estratégia jurídica vai ser adequada à realidade daquela família, aquela realidade que deixar a família mais confortável. Como que surge a holding, então, no ordenamento jurídico brasileiro? Ela surge como uma solução para um problema de quê? Que as empresas possam ser sócias uma da outra, possibilitando que uma empresa seja sócia do capital de outra. É uma sociedade, então, de participação, que não tem nada a ver com o verbo to hold do inglês, tá? Então, não tem controle, não é controle, hold não significa controle, e também não tem nada a ver com sociedade em conta de participação, que é aquela sociedade sem personalidade jurídica própria, tá? E aí, aqui a gente faz uma ressalva da diferença entre CNPJ e personalidade jurídica. Não é porque tem CNPJ que não tem personalidade jurídica, tá ok? Ou que tem personalidade jurídica porque tem CNPJ, tá bom? A gente tem que fazer essa distinção. O artigo 966 do Código Civil diz quem é empresário, que você pode verificar que é diferente de sócio. Porque empresário é quem exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, que não é o caso do sócio da holding, já que ele vai ser sócio de uma empresa que não faz nada, literalmente nada. Não prega um prego, não faz nada. E o artigo 968, parágrafo 3º do Código Civil, ele traz a figura do empresário individual, da sociedade limitada, unipessoal. Já o artigo 981 do Código Civil diz também quem é que exerce a atividade econômica. Pessoas que circulam bens ou serviços exercem atividade econômica. O artigo 1055, parágrafo 2º, diz que a prestação de serviço pode quando é limitada. Não pode quando é limitada, tá? Então, quando é limitada, não pode você fazer sociedade onde que o sócio entre apenas para prestação de serviços. Já a lei de SA, a 6.404 de 76, no artigo 2º, parágrafo 3º, diz que permite, né, é aqui que fundamenta em que uma companhia, uma sociedade pode ter como objeto participar de outras sociedades, e daí que vem a simples definição da holding, que é uma sociedade de participações. Mas, afinal, para que serve a holding? Ela serve para que empresas possam ser sócias de outras.
Aí vem uma segunda indagação. Se a holding está, então, na lei de SA, se é lá o artigo que fala que eu posso ter uma empresa para participar de outra, então ela só pode ser uma SA. E aí a resposta é não. Não, porque o artigo 1053 você pode usar e colocar no contrato social, colocando expressamente o que diz o artigo de que a lei é aplicada supletivamente, ok? Então, na lei, você pode sim ter uma empresa limitada e colocar que a lei de SA está sendo aplicada supletivamente. A holding, então, é uma estratégia jurídica, tá? E aqui a gente resumiu em 4 razões do porquê você precisa de uma holding, porquê que você precisa oferecer uma holding para os seus clientes e divulgar esse serviço que realmente é muito bom para a sociedade, para os negócios, para os empreendedores. As razões aqui estão no comando dos negócios, proteção patrimonial, economia em locações e sucessão patrimonial. Comando dos negócios. Imagine o seguinte exemplo. 3 irmãos são sócios de uma construtora que querem fazer uma grande obra. Só que aí eles precisam de investimento para isso. Se eles derem 40% para uma quarta pessoa e eles ficarem só com 60%, se um desses irmãos se juntar com essa quarta pessoa, ele pode interferir e virar o CEO da empresa. Então, a holding ela surge como uma solução para que possam sim fazer essa busca de investimento, buscando uma quarta pessoa, mas quem se tornará dono do percentual maior de capital social, das cotas, seria a holding e não mais os sócios. E assim, por mais que você tenha cedido capital social para uma quarta pessoa, não teria perigo para que esse sócio viesse a se juntar com essa quarta pessoa para tomar o controle da empresa. Na segunda razão que a gente tem para ter uma holding, que é a proteção patrimonial, é a proteção patrimonial do empreendedor, né? Seja ele urbano ou rural. Imagina que você tem lá a sua empresa, ela está indo muito bem, você tem seus funcionários, e aí você adquirindo seu patrimônio, você vai comprando imóveis, carros e casas na praia, prédios, e um belo dia um funcionário resolve entrar com uma ação trabalhista e essa ação trabalhista, sim, pode ocasionar numa desconsideração da personalidade jurídica e atingir os bens que você adquiriu durante a sua atividade empresarial. E como daí a holding surge? Ela surge para justamente proteger preventivamente esse tipo de situação, a qual você levaria esse patrimônio para a holding, e aí quem seria o dono desse patrimônio não seria mais você, e sim os filhos, porque você já deixaria uma sucessão patrimonial para eles. Então, daí você teria uma proteção patrimonial com relação a esse tipo de problema. É importante sempre ressaltar aqui, eu vou falar, nossa, estava todo descabelado. Importante sempre ressaltar aqui e falar que a holding, ela tem que ser feita antes de qualquer problema trabalhista. Não adianta você querer fazer a holding durante ou um processo trabalhista ou uma execução trabalhista, porque senão pode ser considerado fraude contra credores, que é quando você faz antes, ou fraude contra execução, quando você faz depois, né, da sentença transitada em julgada na hora que já começa a execução do processo. Então, a holding é um mecanismo preventivo, por isso que você precisa antes
de que apareça o problema, né? Não adianta fazer depois, tá? Então, quanto antes você oferecer esse serviço para o seu cliente, melhor para ele. Na verdade, é o momento adequado, que é quando ele não está com problema algum. E aí você consegue oferecer esse serviço para ele. É que, infelizmente, muitas pessoas esperam que o problema aconteça para ir procurar um advogado, né? E não deveria ser assim. As pessoas deveriam sempre procurar advogado antes de criar qualquer tipo de problema para elas. Então, ela é uma estratégia totalmente lícita e não ilícita, tá? É essa forma de proteção do patrimônio. E é isso que tem que ficar bem claro para os clientes e na sociedade. Economia na locação é a terceira razão pela qual você deve propor ao seu cliente a criação de uma holding. Porque se ele tem aluguéis, ele hoje deve estar pagando de imposto de renda, deve não estar, 27,5%, né, da locação, e já os impostos relacionados à pessoa jurídica de uma holding, ela atinge o patamar de 11%, considerando aí todos os impostos. Ou seja, você vê aí uma diminuição grande da alíquota, e o que ocasiona o que é mais dinheiro no bolso do seu cliente. E a quarta razão é justamente para que você já deixe preparada a sucessão patrimonial, onde seus filhos se tornarão os proprietários daquele patrimônio, na qual, havendo a sua falta, eles não precisarão fazer o inventário. E eles não precisando fazer inventário, eles vão ter uma economia brutal para assumir o controle desses imóveis, desse patrimônio, e não vamos mais falar de dilapidação do patrimônio, mesmo porque já vão ser os verdadeiros proprietários desses imóveis. E vou preparar mais vídeos para vocês, espero que vocês tenham gostado, continuem me apoiando, deixando seu like, comentários, que é só o começo, tem muito chão ainda pela frente, mas eu quero falar mais e mais e mais sobre hold, porque eu tenho certeza que é o melhor caminho hoje para a proteção patrimonial, para a família brasileira, e não ter que advogar dependendo do judiciário. É uma coisa muito boa que eu quero levar para todos os advogados, porque isso te dá liberdade financeira, te dá liberdade geográfica e te faz um bem danado você ofertar para o seu cliente um serviço tão bom, um produto tão bom para a família dele, o qual você realmente vai fazer a diferença na família. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.